sabia que a equipe multidisciplinar pode ser a chave para o tratamento do seu filho? Aqui na Clínica Divertidamente, a nossa equipe é composta por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e nutricionistas, entre outros inúmeros profissionais, ofertando um atendimento personalizado, com cuidado e atenção ao seu filho. Por que o tratamento multidisciplinar faz tanta diferença? Nós trabalhamos com uma abordagem multidisciplinar, pensada especialmente para alcançar os melhores objetivos em relação ao desenvolvimento do seu filho. Nós oferecemos uma intervenção individualizada, pois cada criança é única. Cada criança tem a sua maneira de aprender e se desenvolver. Pensando assim, nós construímos abordagens específicas e especializadas a cada demanda. Nós oferecemos um suporte contínuo e acolhedor, auxiliando a sua família a superar os desafios diários. Aqui na Clínica Divertidamente, nós buscamos transformar a sua vida, a de seu filho e de toda a sua família. Dê o primeiro passo para mudar a história do seu filho. Meu nome é Bruna, eu sou psicóloga e coordenadora aqui na Clínica Divertidamente. Agende um horário conosco e venha conhecer o nosso espaço. Olá você, amigo e amiga internauta, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast, esse episódio que é o de número 81, e nós estamos recebendo aqui hoje, ao vivo para você, amigo e amiga, o secretário da Juventude, Esportes e Lazer, Hudson Mucchiuti. Hudson, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Boa noite a todos, boa noite Douglas, obrigado pelo convite, né? Pode ficar à vontade, Douglas, né? Ele até brincou aqui, falou assim, não assusta se eu te chamar de pastor, né? Não tem problema, a gente está aqui para bater um papo, né? Falar sobre a Secretaria de Esporte, sobre o esporte da nossa cidade. Sempre é uma honra estar com você, quero agradecer a sua família, sempre muito carinhosa com a gente, né? Mandar um abraço para todo mundo que está aí. Você que tem alguma dúvida sobre esporte, pode mandar aí que a gente vai conversar um pouco sobre tudo que a gente está fazendo, né? Esse tempo que a gente está à frente da Secretaria de Esporte e os planos que a gente tem um pouco mais para frente aí. Mas quero voltar a dizer que sempre é uma honra estar aqui com você, pelo o canal de notícias sério que você tem, o trabalho que vocês fazem com a notícia e a responsabilidade que vocês têm. Maravilha, lembrando a você, amigo e amiga internauta, que nós temos o oferecimento da Eforte Incorporadora, do Nutri Mais Atacado, da IVR Net, da Clínica Divertidamente e também do restaurante Que Delícia. Meu abraço a todos os nossos parceiros aqui do podcast do Noticidade. Bom, Hudson, para quem não sabe também, né, como disse, é pastor lá da Oreb Church, juntamente com a pastora Bárbara, né, o Glauber, o Douglas, a Daiane, né? Pastores todos ali os caminham pastores com a gente, ali, né? Isso. Aproveitando, né? Quero convidar todos aí para estar com a gente aí na quarta e na quinta-feira da semana que vem, comemorando o 10º ano, né? Da Oreb Church. 10 anos já, 10 anos, rapaz. né? À frente do pastoreio aí, no endereço novo, no prédio novo, né? Agora na Avenida Aroeira, 579, no Vival dos IPs. Nós estamos terminando a mudança. Os irmãos, o nosso culto de domingo ainda vai ser na Rua Paraíba 380, mas a partir da semana que vem nós vamos estar num prédio maior, mais bonito, mais moderno, né? Para conseguir continuar esse trabalho aí, a obra. Maravilha, não vai faltar oportunidade para a gente falar mais, né, sobre a igreja, sobre esses assuntos aí, né, pastor? Sim. Mas hoje vamos falar sobre o esporte. Eu queria saber, e a comunidade também, como que você assumiu a Secretaria de Esportes aqui de Sidrolândia, né, assumiu esse desafio entregue aí pelo prefeito Rodrigo Basso e toda a administração confiando essa secretaria a você, você que é concursado, né, que está dentro ali do esporte, teve também várias indicações ali, né, para ser o secretário. Eu queria que você falasse primeiramente aí sobre esse processo e como que você pegou a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer. Então, Douglas, eu fui candidato a vereador, né? Não consegui ter o êxito no pleito eleitoral, mas como nós somos companheiros do prefeito Rodrigo, como nós acompanhamos a chapa dele ali, né? Inclusive o MDB indicou o vice para ser vice do prefeito, né? Na campanha, houve um movimento de algumas lideranças do esporte em que eles chegaram e falaram: olha, nós precisamos de alguém que é da área, alguém que
que conhece da área, que conhece a realidade da secretaria, sabe como funciona o poder público, né, para gerir a pasta, porque nós precisamos de alguém profissional, alguém que tem essa visão do esportista, do realizador de eventos para tocar a secretaria, né. O que a gente sempre levou para o prefeito é isso, que durante muito tempo a secretaria sempre foi uma moeda de troca, né? Colocava-se alguém lá para ser o secretário, montava o grupo político dele ali, o palanque político dele e tocava o esporte, vamos tocando do jeito que dá, faz uma competição ali, toca uma escolinha de qualquer jeito ali, né? E aí nós sentamos com o então eleito prefeito Rodrigo Basso, que não tinha assumido ainda, né? E nós fizemos como se fosse uma eleição dos que estavam ali. Falou, olha, quem quiser aqui colocar o nome à disposição, pode colocar o nome à disposição. Aí houve mais uma eleição e aí o meu nome foi o mais indicado, aí o prefeito falou, olha, a partir de agora a gente tem um norte para onde seguir, né? Nessa reunião estavam as principais algumas modalidades lideranças políticas, né? Políticas não, esportivas. Pessoas que têm um histórico atletas, o histórico de escolinhas, de realização de eventos, histórico esportivo na cidade. Nós nos reunimos ali e falou, olha, vamos indicar um nome para o prefeito. Né, uma das atitudes muito legais do prefeito foi essa, falou, olha, vocês que entendem do esporte, então vocês que vão indicar. E aí nós sentamos e ele falou, a partir de agora não vai ser a partir de agora o Hudson, mas agora a gente tem um nome que a gente pode trabalhar. E aí, quando o prefeito estava montando a equipe de transição dele, ele me chamou, falou, Hudson, você pode nos ajudar na parte da transição em relação ao esporte? Vai você, vai o Paquito, né, o Marcos César, vai o Gilmar, vocês vão trabalhar nessa parte da transição e vocês vão compor a transição de um governo para o outro, pode ser? Falei, vamos lá, vamos trabalhar. Ele falou, olha, mas eu não tenho compromisso de você ser o secretário. Falei, não, fica tranquilo, eu estou aqui para somar, estou aqui para mostrar a minha capacidade técnica, né, o que a gente sempre ansiou, e para ser uma pessoa de confiança também. Ele falou, beleza. Aí quando foi assumir, né, no dia 1º de janeiro, na semana ainda conversei com ele. Falei, prefeito, é o seguinte, se o senhor for me colocar como secretário, eu não vou para a praia. Né, que a nossa família já estava com uma viagem para a praia comprada, já estava organizada. E aí ele falou assim, não, pode ir, tranquilo, que a hora que você voltar a gente senta e conversa. Aí nós estávamos na praia, né, quando foi a posse dele, e ele falou, olha, secretário de esporte é o Hudson. Falei, mas peraí, né? Fui pego de surpresa, mas assim, agradeço, sempre, vou ser muito grato pela oportunidade que ele está me dando, né? Isso não é segredo para ninguém, é uma realização profissional minha, né? É um sonho que eu tenho há muito tempo de trabalhar, de poder mostrar para a população que, olha, tem como a gente fazer o esporte da melhor forma possível, de uma forma profissional, de uma forma eficiente, em que você vai conseguir atender de uma forma legal. Além de ser concursado, você também é árbitro, né? Então conhece ali o futebol, aquela área todo o grupo ali, né, dos esportistas também. Então, a trajetória na Secretaria de Esporte começou com a Secretaria de Esporte. Né? Quando, na gestão, se eu não estiver enganado, do Daltro, foi sair da diretoria de esporte, que era ligada à Secretaria de Educação, e foi formar a Secretaria de Esporte, a pessoa que assumiu, um dia me chamou e falou, Hudson, eu vou assumir a Secretaria de Esporte. Você quer vir para cá? Eu dava aula na época no Reino da Cultura, né? E eu falei, mas não sei. Ele falou, não, você vem para cá como estagiário e depois a gente vamos organizar, né? Eu falei, então beleza, eu vou. Aí eu fui para a Secretaria de Esporte como estagiário, né? E aí passou um ano e meio, eles me efetivaram não era nem como professor ainda, era como ESG, porque não tinha o cargo de educador físico, nem professor de educação física na Secretaria de Esporte. Falou, mas você vai desenvolver o papel, tá bom? Eu falei, não, beleza, vamos lá, né? E aí, em 2012 teve concurso, 2014, quando estava para vencer o concurso, na gestão do seu Ari eu fui chamado, né? E no dia 1º de agosto de 2014, eu fui efetivado como educador físico 40 horas na Secretaria de Esporte. Aí trabalhei 2014 até o meio de 2015, aí eu trabalhava na Secretaria de Esporte e na Secretaria de Assistência Social, porque eu atendia o PET, né? Na verdade não era o PET, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. E aí me convidaram para trabalhar na saúde. Aí eu saí do esporte e trabalhava 20 horas na assistência social com as crianças no serviço de convivência e com os idosos no serviço de convivência também do idoso.
E na Secretaria de Saúde eu comecei a trabalhar no NASF, né? Ajudava fisioterapeuta, ajudava ali as enfermeiras com os pacientes que o NASF atendia. Então eu comecei a ter essas vivências. Aí passou um tempo, eu voltei para a Secretaria de Esporte, né? Como você disse, sou árbitro profissional desde 2011, né? Atuando pela Federação de Futebol, e também ajudei a realizar vários eventos, né, esportivos na cidade. E aí, com toda essa bagagem, surgiu essa oportunidade. Hudson, você vai ser o secretário. E aí nós assumimos a secretaria, né? É um desafio muito grande, não é fácil, é uma mudança de gestão, não é segredo para ninguém que os cofres públicos estavam totalmente arrebentados, né? Então eu sempre brinco que quando a gente vai começar um trabalho do zero, a gente starta do zero e começa a caminhada. Quando nós assumimos a secretaria, nós estávamos lá em -10. Então nós viemos trabalhando até chegar no zero, para dizer que praticamente nós estamos começando a caminhada agora, né? Nós estamos começando a fazer com que a Secretaria de Esporte ande a partir de agora. Mas a gente já avançou muitas coisas, a gente já organizou muita parte burocrática, a parte técnica da secretaria está toda organizada, né? A nossa equipe técnica ali, todos são professores formados. Isso eu gosto muito de salientar, porque não tem nenhum... Quando nós não somos formados, para o Conselho Regional de Educação Física, para as instituições reguladoras, chama-se leigo. O cara gosta do esporte, mas não é formado, ele está dando aula, ele não é professor, ele não é profissional, ele é leigo, né? Então, assim, hoje a Secretaria de Esporte, todo o seu corpo técnico, eles são profissionais, todos são formados em educação física, todos têm muito tempo de gestão, todos têm muito tempo de prestação de serviço exatamente na área, né? Então, está muito, muito bom de trabalhar. Da parte organizacional também, da administrativa, né? Tem uma pessoa lá que é extremamente capacitada, que é a Jéssica. Eu sempre falo assim, olha, não tem problema da parte burocrática, é tudo com a Jéssica, tudo com ela que resolve, né? Mas está andando porque a nossa equipe é muito boa, a nossa equipe é muito qualificada, né? Certo, deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal que está participando aqui da nossa live, a Kellen Cristina Diotto, a Kellen lá do Sindicato Rural de Cidrolândia. Obrigado, Kellen. O Antônio Augusto está por aqui também, o Toninho, né? Abraço aí, Toninho, a Franciane França, o Marcos César Lopes, o Marcos que está ali no SAMU, né? Aquele abraço aí, o Marquinhos, o Jová Antunes também está dando boa noite aqui. Boa noite, um grande secretário de esportes, está fazendo a diferença, parabéns, está fazendo um ótimo trabalho. Obrigado, Jová, aí pela audiência. Alex Rosa também junto com a gente, Tati Marcelino, o Manfredo Luiz Barbosa, grande abraço, Manfredo, está com a gente aqui também, amigo, pastor, secretário. A Sandra da Cruz, a Sandra que é minha irmã, tá aqui junto com a gente também. Obrigado aí, maninha, aquele abraço. A Rafaela Barbosa também chegando agora aqui, chefe soberano. A Rafa é do nosso RH, né? É da nossa mídia. Legal. Preciso parabenizar por todos os vídeos que vocês veem na página do Instagram da secretaria, é ela que faz, ela que muito produz. Bom, tá bem ativa, né, a página, né? E o Wilber também está com a gente aqui. Agradecemos ao secretário de esporte pelo apoio ao nosso sindicato de servidores, né? O Wilber, que é lá do sindicato, né? Sua parceria é fundamental para valorizar o esporte e fortalecer a união entre os trabalhadores. Valeu aí, Wilber. Obrigado aí pela audiência, por estar junto conosco aqui. Pastor, se você fosse dar uma nota, né, para a maneira que você pegou a secretaria, que nota você daria? Olha, é que a gente não... Difícil, eu né? vou votar com o meu lado profissional, certo, né? Sim, uma análise. Vamos colocar, eu daria um 4. De 0 a 10 eu daria um 4, né? Porque a gente também não pode falar que a gente pegou, tava tudo travado. Não, tinha algumas coisas que estavam andando. Lembrando que não as pessoas, a forma que era administrada. Exatamente isso. E assim, não tem como a gente cobrar também, né? Porque a pessoa que estava no cargo não é uma pessoa técnica. Então não tem como a gente cobrar uma parte técnica de uma pessoa que não tem vamos dizer assim, uma qualificação técnica para aquilo ali, né? Como gestor, beleza, fez o que, vamos dizer assim, poderia ter feito, né? Mas não tem como a gente cobrar que pensasse um pouquinho fora da caixa, que conseguisse desenvolver alguns projetos, porque não tem, digamos assim, não tem um conhecimento técnico daquilo ali, né? Infelizmente, como eu falo assim,
como foi uma parte política, não tem como a gente cobrar uma parte técnica, né? Mas a gente está trabalhando. Eu acho que não adianta a gente também ficar remoendo o que ficou para trás, né? Uma das coisas que eu sempre falo isso, passou. Bate a poeira e vamos fazer. Eu não posso ficar preocupado como eu peguei a secretaria. Eu tenho que ficar preocupado como eu vou deixar a secretaria. Exatamente. Né? Como eu vou deixar a secretaria? Porque eu posso deixar a secretaria que alguém vai falar assim, olha, nós demos a oportunidade para um profissional e ele não deu conta de tocar. Ou posso sair, porque eu entendo que eu não vou ser secretário para o resto da vida. Nem quero isso, né? Mas eu entendo que vai chegar uma hora que eu vou ter que sair. Então a minha preocupação maior é como eu vou deixar a secretaria. Ou vou deixar a secretaria e falar, cara, o Hudson trabalhou bem, olha, a secretaria está afinada, né? Tudo que está acontecendo aqui é a colheita de frutos, de sementes que foram plantadas lá atrás. Então, assim, tem muita coisa para fazer e não adianta a gente ficar olhando para trás, né? Então não adianta a gente ficar remoendo como a gente pegou a secretaria. Vamos trabalhar, tem coisa lá que está para resolver há 30 anos. Que se eu conseguir resolver, eu já dei um grande passo. Eu gosto de contar essa história que parece piada. Mas um domingo à tarde eu estava em casa, uma pessoa me mandou mensagem. Hudson, tô no ginásio. Falei, beleza. Isso era fevereiro. E tem muitos refletores queimados. Eu falei, eu sei. E tá chovendo aqui dentro. Eu falei, eu sei. Ele falou, você precisa fazer alguma coisa. Aí eu mandei, falei assim, meu amigo, eu tenho 38 anos. Desde que eu me conheço por gente, quando chove, molha dentro do ginásio. Inclusive gastaram R$790 mil na última reforma que foi entregue em 2022. Quando terminou a reforma, na outra semana choveu, molhou dentro. E olha que pararam tudo e reformaram o ginásio. Então assim, eu sei que está chovendo. E o que eles não fizeram em 40 anos, eu não vou resolver em 60 dias. Mas fica tranquilo, tá no cronograma e nós vamos resolver. E se tudo der certo, essa semana a gente resolveu o problema das goteiras dentro do ginásio. Então assim, estamos trabalhando. Mas, sabe? Hudson, além de todos esses problemas que tem, você sabe o peso que a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, o nome já diz, né? Sim. Juventude, Esportes e Lazer. É uma pasta fundamental, porque através do esporte a gente, né, dá saúde, exatamente, dá vida, né, salva da depressão, salva de diversas doenças. O esporte coloca as crianças num caminho, né, traz disciplina, traz caráter, enfim, é uma secretaria de suma importância, trabalha a nossa juventude, o futuro de Sidrolândia está nas suas mãos, né, boa parte dele, claro, tem a educação, que é muito mais importante, mas o esporte está ali, tá, é um aliado fundamental para moldar o caráter dos nossos jovens. Você tem consciência da importância que é essa pasta que está na sua mão? Douglas, tem um estudo britânico de 2016, que fala que a cada €1 investido no esporte, são 4 euros que você deixa de investir na saúde, na educação e na segurança pública. Então assim, se você investe €1, vamos colocar em reais, se você investe R$1 no esporte, é R$1 que você vai deixar de investir, que você não vai precisar investir em remédio. É R$1 que você não vai precisar investir em segurança pública. Por quê? Porque você vai economizar esses valores, né? E a minha maior preocupação quanto secretário, não é fazer eventos, era organizar as escolinhas. Porque se não tiver escolinha, não tem juventude. E se a gente não organizar a escolinha, não vai ter o lazer e também não vai ter o esporte. Tanto é que nós sentamos e eu falei para todo mundo, falei assim, para os professores que foram chamados, falei, gente, nós vamos organizar todas as escolinhas. Nós vamos pegar e nós vamos colocar no papel todo o projeto das escolinhas. Porque, Douglas, uma das coisas que mais acontece, não só em Sidrolândia, mas em todo o Brasil, o cara, um dia ele levanta e fala assim, eu vou montar uma escolinha. Vou montar uma escolinha de futebol. Vou montar uma escolinha de beach tênis. Aí o cara vai lá, compra 2 raquetes, compra 5 bolinhas. Aí ele sai na rua, chama 3, 4 crianças e fala, comecei uma escolinha de beach tênis. Beleza, legal, a ideia dele é válida. Aí ele vai na Secretaria de Esporte. Tô com uma escolinha. E agora você precisa me ajudar. Você precisa comprar raquete, você precisa comprar bolinha, você precisa me dar o horário, você precisa comprar areia, você precisa fazer competição, você precisa fazer tudo.
Aí daqui a pouco o cara fala, não quero mais a escola, não quero ser mais o professor da escolinha. Fechava a porta da escolinha, o material que foi comprado, ninguém sabia para onde ir, os horários, encaixava outras pessoas ali, todo o investimento se perdia. Agora não, eu sentei com os meus professores e falei, olha, projeto, eu quero que todas as escolinhas do município sejam projetos. Porque se o dia que o professor falar assim, eu não quero ser mais o professor de futebol, beleza, mas vai vir outro e ele vai continuar o projeto de futebol da Secretaria de Esporte. Então, assim, o nosso maior trabalho foi organizar as escolinhas para trazer a juventude, sabe? E eu vejo que hoje, Douglas, todas as escolinhas, hoje nós temos, se eu não estiver enganado, nós temos 26 escolinhas, entre masculino e feminino de todas as modalidades. Então, assim, é bastante. Muita coisa, é bastante, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas a gente está trabalhando, né? Não imaginava que tinha tanta escolinha. Olha, para você ver, uma das inovações que nós temos, além das escolinhas de futebol e futsal, nós temos escolinha de vôlei, escolinha do handball, né? Nós temos escolinha de judô, nós temos escolinha de taekwondo, nós temos agora escolinha de bike, nós temos escolinha de goleiro, nós temos a dança das meninas, né, que acontece todos os dias, nós temos atividade funcional agora, né, eu estou pensando seriamente e nós estamos, na medida do possível, nós estamos querendo começar uma escolinha de pilates, uma escolinha de yoga. Então, assim, tem muita coisa que nós temos as ideias. E o balé? O balé é fantástico, cara. Nós temos o balé na cidade, nós conseguimos abrir o balé na zona rural, no Eldorado. Então, assim, são as escolinhas, inclusive nós temos algumas escolinhas da zona rural e nós não conseguimos atender toda a demanda que tem, mas tudo está no projeto, sabe? E agora, quando a gente coloca no papel, quando a gente coloca diante da organização, as coisas começam a acontecer, né? A escolinha de bike, a gente começou, se você olhar hoje, a gente tem quase 40 inscritos e nós temos só 19 bicicletas, sabe? A escolinha do balé, hoje se a gente colocar entre a zona urbana e a zona rural, o perímetro rural, nós temos quase 130 meninas, nós temos a ginástica rítmica. Cara, quando a Jéssica chegou e falou assim, Hudson, eu vou fazer a ginástica rítmica, eu falei, beleza, cara, vai lá, né? Não vai dar ninguém. Eu falei, vai dar 15, 20 meninas, mas se tiver, é uma coisa. Ela falou assim, Hudson, se eu abrir, eu tenho 120 meninas para atender. Olha aí. Então, assim, é umas coisas que eu falo, cara, e o nosso foco quanto secretaria são modalidades escolares, de idades escolares e de modalidades olímpicas. Porque, assim, não adianta nada também a gente treinar, chega num teto que não vai mais para lugar nenhum. Né? Treinou a vida inteira, mas não foi para uma Olimpíada, não foi para um Pan-Americano, não foi para um Mundial, não foi para nada, ficou aqui, sabe? Então a gente tem essa visão, né? É lógico, o esporte para os adultos, para os veteranos, para o Master, eles vão acontecer, mas a nossa prioridade é a juventude. É a juventude. Porque não adianta nada a gente fazer e as nossas crianças não forem atendidas. Né? Então, assim, a gente tem algumas parcerias, né, com a Cutrale, nós temos a parceria com algumas outras instituições que elas já tinham essa escolinha, agora nós inserimos ela no contexto da Secretaria de Esporte e ela começa a acontecer, né? Um exemplo que eu posso dar para vocês é a escolinha de capoeira, né? A escolinha ECAB, Escolinha de Capoeiras Atletas do Bem, do mestre Marquinhos. Ele falou, Hudson, eu tenho esse projeto, o projeto dele bacana, o projeto dele, né, trazendo as crianças. Eu falei, o que você precisa, Marquinhos? Ele falou assim, eu só preciso do espaço. Eu falei, o espaço você tem, pode usar. Cara, ontem ele me mandou o vídeo, tinha 50 pessoas na escolinha dele. Então, assim, é a escolinha... E faz tempo que ele vem tentando um espaço. Batalhando e tal. Eu tenho acompanhado. Então, a gente já fez umas 2, 3 matérias sobre isso. Na nossa mudança do prédio da Secretaria de Esporte, a minha prioridade era essa. Falar assim, eu preciso de um espaço onde eu não vou ter só uma sala para o secretário. Eu vou ter um espaço comum de múltiplo uso. Então, ó, das 5h30 às 6h30, tem a dança das mulheres todos os dias. Terça e quinta, se eu não estiver enganado, se não me fugir a memória, tem o treinamento funcional, que é um outro grupo. E das 7h30 em diante, nós temos a escolinha
de capoeira. E a hora que der certo, agora nós estamos terminando de alinhar com o professor Yuri, nós vamos ter a escolinha de jiu-jitsu. Então, assim, são coisas que muito bom, hein? As pessoas estão aqui, elas estão aqui para trabalhar, sabe? Eu só preciso do espaço, então vamos fazer. Vamos trabalhar. Lembrando, né? Que agora a Secretaria está em novo endereço. Novo endereço, né? Trajano Roberto Ferreira, 345. Ali pertinho do ginásio, né? Pertinho do ginásio. Mas assim, Douglas, a nossa prioridade é as escolinhas, sabe? A gente tem uma demanda muito grande. Nós temos, vamos colocar aí, nós temos quantos mil alunos na rede pública de ensino, né? O professor Márcio Marchetti abriu as portas do Catarina, falou que vocês precisarem estar aqui. O professor William do Cidrona falou que vocês precisarem estar aqui. Nós fizemos um projeto, uma parceria com o diretor Otávio, do Natália. Nós conseguimos colocar o Karatê no Natália. Nós conseguimos colocar o Karatê, o balé. Começamos o balé no Natália. E agora nós estamos lutando para conseguir levar o handball para o Natália. Porque lá é uma escola em tempo integral, então já tem os alunos. A hora que os alunos saírem do ensino em tempo integral, eles vão ter mais algumas coisas para preencher o currículo deles, até a hora que o pai e a mãe vai buscar ele na escola. Ele já está no ambiente escolar, já tem um espaço para ele, então as coisas vão acontecer. Então, assim, nós organizamos as escolinhas. Hoje, todas as escolinhas do município, elas são projetos da Secretaria de Esporte, todas elas têm papel, tem cronograma, eu sempre cobro relatório dos professores, né? Alguns professores ficam bravos, poxa, eu falei, não, eu só preciso saber quantos alunos você está atendendo, né? Para ver qual o nível de... Isso todas as escolinhas? Todas as escolinhas. Nato, Bona? Não, essas escolinhas são independentes, né? Ah, sim, isso que eu pergunto. Essas outras escolinhas ainda a gente não consegue atender integralmente, né? Porque eles têm a demanda deles, eles têm o público deles, mas na medida do possível a gente quer contemplar elas também, né? Eu falo assim, a gente quer, numa estrutura organizacional da secretaria, fornecer o material para a escolinha do Nato, o material para a escolinha do Bona, o material para as outras escolinhas que acontecem. Só que assim, nesse primeiro momento nós estamos estruturando e organizando as escolinhas do município. Né? Então assim, depois que a gente tiver organizado ali a nossa demanda, aí nós vamos abrir essas outras, para atender essas outras demandas, porque não adianta nada a gente arrumar a casa dos outros e deixar a nossa descuidada. São escolinhas tradicionais, né? Desde quando a gente assim, participou delas. Tanto é que a escolinha de futebol e de futsal, a gente não está, digamos assim, apertando muito, porque eu prefiro que essas crianças estejam na escolinha do Bona, na escolinha do Nato, na escolinha do América, né, do Rudinei, nas outras escolinhas que acontecem, porque alguns professores eles dependem da mensalidade dos alunos. Então, assim, a gente tenta contemplar eles dessa forma também, né? Mas na medida do possível, até um pedido do prefeito, para que a gente atenda eles com material. Se a gente consegue, a gente já atende com os horários. A gente não cobra os horários, né? Na verdade, hoje a gente não cobra mais horário de ninguém, que é uma prática todo mundo reclama que ia usar o ginásio, tinha que pagar horário, que ia usar o sintético, tinha que pagar o horário. Não, quando a gente assumiu, nós falamos, nós não vamos cobrar horário, nós vamos organizar e é para a população mesmo que paga, né? Então a gente tirou isso, mas a gente está organizando as escolinhas, a gente está organizando a nossa casa. Eu acho que vai aí mais, vamos colocar uns 30 dias, para depois a gente falar, não, agora a gente consegue atender da melhor forma possível, né? Maravilha, deixa eu mandar um abraço aqui pro Josias Pereira de Souza, o Josias lá do Que Delícia, aquele abraço aí, nosso parceiro aqui do Noticidade. Você sabe, né, que o Que Delícia tem almoço também aos domingos, hein? Então você aproveite, todos os dias ali tem aquele churrasco todo especial e também você pode pedir o seu marmitex lá do restaurante Que Delícia. Aquele abraço aí, Josias, obrigado aí pela audiência. O Ramon Freitas também com a gente, a Laís Fernanda, a Catiane Soares está por aqui, né, parabenizando o trabalho aí, né, Catiane? Aquele abraço, obrigado aí. O Alan Nantes também, o Leonardo Michalski Stefanello, boa noite, secretário que tem visão e princípios, tem a nossa admiração, que Deus continue abençoando. Obrigado aí, Leonardo, pela participação. João Alves da Silva, parabéns, secretário. Hudson, que Deus, em nome de Jesus, abençoe sempre sua vida. Amém, João. E você, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer aqui pra gente, nós estamos ao vivo. O pessoal que está aqui pelo Facebook ao vivo, pode participar com a gente vai estar mencionando aqui, tá bom, pessoal? Fiquem todos aí bastante à vontade. Hudson,
os atletas, né, a gente sempre teve uma demanda muito grande e muitas reclamações de várias modalidades. Era pessoal de jiu-jitsu, pessoal do atletismo, pessoal até do futebol também, né, todo mundo reclamava muito que não tinha apoio. Mas cadê o orçamento da secretaria? Às vezes o cara tem uma inscrição, quer participar. Atletas que têm muito potencial, né? Das lutas marciais também, né? E aí precisa participar, é um evento às vezes até fora do país, e aí não tem nenhum respaldo da secretaria, e essa foi uma reclamação muito grande. E muitas vezes também no transporte, a equipe quer jogar em tal lugar, aí não conseguia transporte, enfim, como que está isso? Douglas, assim, infelizmente, a secretaria ela tem um orçamento, né, anual, só que esse orçamento não é um cofre com dinheiro lá dentro que a gente tem a chave que abre e fala, toma aqui. Né? Uma das coisas que a gente bate muito nessa tecla é a organização. Né? É muito difícil a gente ajudar, isso eu falo quanto secretaria, isso quanto prefeitura, isso quanto câmara, isso quanto qualquer entidade pública. A gente ajudar no CPF. Né? Não tem como a gente ajudar no CPF, a pessoa específica. É muito mais fácil a gente conseguir recurso para um CNPJ. Isso de forma legal, de uma forma legal, né? E eu não vou fazer de forma ilegal, né? Não tem jeito. Não tem nem como, não tem né? Como. Porque primeiro a gente, como o Léo falou aqui, né? A gente tem princípio, a gente tem valores. Se for para a gente fazer da forma errada, eu prefiro não fazer. Mas isso poderia ser discutido, sim, talvez um projeto de lei, alguma coisa que pudesse ajudar esses atletas, né? Porque daí como que o cara vai abrir uma empresa para poder, enfim. Mas a minha briga maior é isso, porque a Sidrolândia cresceu muito. Hoje são mais de 60 mil habitantes. Só que assim, ao mesmo tempo que ela cresceu, ela não se desenvolveu. Então se você pegar os cargos que tem a Secretaria de Esporte hoje, são os mesmos cargos de, vamos colocar aí, de 15 anos atrás. Né? Se você pegar o transporte hoje, a secretaria com todas essas modalidades, com todos os eventos que tem, com toda a demanda que tem, nós temos um micro-ônibus, sabe? Então assim, parece que nunca deram importância para isso, sabe? Vamos fazer de qualquer jeito. Se eu tiver eu atendo, se eu não tiver eu não atendo. E fica nisso, sabe? Parece que sempre empurraram com a barriga. Então assim, a nossa... E sempre também muito mal cuidado, né? Sempre muito mal cuidado. Os equipamentos ali, tudo... Deixado de qualquer jeito, bagunçado, né? falta de organização, né? Vamos lá, vai desse jeito mesmo. Né? Uma das coisas que eu sempre ouvi no meio público, assim, não, faz desse jeito mesmo, se quebrar, quebrou. Não é assim, né? Hoje, o nosso micro-ônibus, o Ismael cuida como se fosse o carro dele. Ele fala, olha, o pneu tem que calibrar, olha, tem que ver o óleo, olha, tem que ver a manutenção do ar-condicionado, né? Tem que limpar. Esses dias ele falou, você tem que limpar. Eu falei, vamos dar um jeito, vamos mandar no Lava Jato. Quando eu falei para ele, cara, como que ficou o ônibus? Ele falou, não, eu limpei. Eu coloquei aqui na secretaria, eu limpei a parte interna dele e a parte externa nós jogamos uma água. Então eu sempre falo assim, se as pessoas não entenderem que o prédio público, que o carro público é dele também, porque ele pagou através do imposto dele, a gente sempre vai ter tudo do poder público sucateado. Então assim, a gente parte desse princípio, que assim, a lei do Bolsa Atleta, cara, a lei do Bolsa Atleta, ela é muito defasada. Para não dizer, eu não posso falar legalmente porque eu não sou jurista, não sou advogado, mas para mim ela é muito defasada e ela é totalmente anticonstitucional. Não sei qual o meio que a gente vai fazer, mas a gente precisa reavaliar o Bolsa Atleta, porque é melhor eu não dar o Bolsa Atleta do que eu dar o Bolsa Atleta de uma forma que é ilegal. Então assim, o valor que tem no Bolsa Atleta, se eu não me engano, é R$390. Sabe, Hudson, mais R$390. Mas para um atleta de elite, R$390 não é nada. Não paga o lanche. Não paga nem o lanche, né? E R$390 para todos, independente se era individual, se era equipe coletiva. Nossa. Nós tínhamos um agravante na secretaria, assim, tinha uma equipe, essa equipe tinha 60 atletas e recebia R$390. Isso é um absurdo. Então, o que eu falo assim, é melhor a gente sentar, pegar o modelo da Fundo Esporte, pegar o modelo do Ministério do Esporte, vamos trazer para a nossa realidade, vamos adequar isso aqui, vamos fazer do jeito certo, do que a gente está dando migalha para o atleta. Porque aí a secretaria ficava refém assim, Douglas. O cara vem aqui, o cara vai competir igual o Marquinhos do Taekwondo, que foi disputar o Mundial de Taekwondo na Itália.
Eu escutei assim, a prefeitura ajuda ele com o quê? Com o Bolsa Atleta. Agora eu te pergunto, o que o cara vai fazer na Itália com R$390? Não paga nem o café no aeroporto, né? O preço que tá. Mas assim, precisa passar por uma organização, precisa passar por um olhar técnico. Fala assim, não dá, isso aqui não dá. Mas você tem feito esse movimento? Tenho feito isso, a gente tem organizado, tem levado do prefeito, não é isso aqui. O prefeito, eu gosto muito de salientar a humildade do prefeito Rodrigo. Ele olha e fala assim, não tem como, tá errado, então nós não vamos fazer. Vamos fazer do jeito certo então. E ele fala, vai lá, me traz a solução, nós vamos sentar com o jurídico e depois nós vamos ver como nós vamos fazer. Beleza, ótimo. Então assim, Douglas, o maior desafio hoje como secretário é organizar a secretaria. Não é fazer competição, não é fazer evento. É o básico. Não é fazer isso. Né? Não é trocar a lâmpada do ginásio, não é pintar um muro, não é roçar uma grama. Não, isso acontece natural. O maior desafio é organizar administrativamente a secretaria. Né? E hoje, graças a Deus, o prefeito tem essa visão. A gente sempre senta para conversar e fala assim, vamos fazer o que é certo, vamos fazer da forma correta. Né? E ele dá essa autonomia, ele senta, ele analisa, ele pensa e ele fala assim, manda para mim, eu vou analisar, depois eu te dou uma resposta. Hoje você está com o orçamento que foi aprovado na gestão passada, né? Uhum. Esse orçamento, ele é suficiente para a gestão? Douglas, assim, eu acho que o orçamento, é lógico, né? Todo orçamento para nós, gestores, ele é muito curto. Se tivesse mais dinheiro, melhor. Eu acho ele um orçamento, assim, razoavelmente bem. Se ele fosse melhor distribuído. Porque tem coisas lá no orçamento que a gente não vai usar nunca. Tem coisas que quando eu olhei no orçamento, eu falava, por que isso aqui está aqui? Você olha no orçamento e fala, por que isso aqui está aqui? Por que foi gasto esse valor nisso aqui, sendo que não foi executado esses projetos? Não foi feito isso aqui. Por exemplo? Cara, vamos colocar assim, o material de reforma. Eu sei que usa muito material de reforma, mas os valores que tem lá, que foi colocado para essa gestão, não faz sentido. Sabe, não faz sentido. Então assim, a gente vai fazer isso aqui, vai gastar. Para mim, beleza, ótimo. Quanto maior o orçamento, beleza. Mas eu não acredito que foi gasto tudo aquilo lá da forma que foi gasto. Então, se a gente tivesse realocado esse valor, vamos realocar esse valor da reforma para pagar a inscrição, às vezes a gente teria menos reclamação dos atletas que a gente tem hoje. Sabe? Então, assim... Que suporte para eles também é fundamental. Suporte para eles é fundamental. É o mínimo que a gente pode fazer. Esse apoio. E assim, eu sempre falo para todas as pessoas que vão lá pedir apoio. Gente, faz uma organização, faz um cronograma do que você quer fazer no ano, porque também não adianta torneio de bolita em bairro, o cara que vai lá pedir para pagar a inscrição. Também não faz sentido, né? Igual tá tendo agora a Copa do Brasil de futsal masculino categoria adulto. Os meninos falaram, a gente precisa pagar a inscrição. Sentamos com o prefeito, sentamos com o jurídico, faz sentido? Tem um meio legal de pagar isso? Tem. Vamos pagar como? Conversamos com a federação, olha, paga direto para a Confederação Brasileira, tal. Vamos fazer o meio jurídico, vamos fazer desse jeito. Conseguimos pagar para os meninos. As meninas que foram campeãs da Taça Brasil, que depois a gente pode até pontuar sobre isso também. Tem como a gente fazer isso? Tem como a gente fazer isso. Só que assim, não tem como, eu vou te dar um exemplo, não tem como eu pagar a inscrição de uma Copa do Interior. Tem os meninos que fazem as competições nas aldeias, que é show de bola, é fantástico, parabéns para os meninos. Mas não tem como, vou colocar uma equipe lá, eu vou pagar a inscrição da equipe. Mas é R$300. Mas aí tem 20 equipes que inscreve lá. Poxa, eu acho injusto eu pagar a inscrição sua R$300 e não pagar do outro que veio e pediu, pagar às vezes o mesmo valor. Então a gente precisa sentar e organizar para falar, faz sentido pagar essa inscrição a uma etapa nacional, uma etapa mundial. Vai representar o município. Vai representar o município. Eu sempre falo assim, competições que nos dão acesso a outros degraus do esporte, faz sentido a gente investir. Agora, essa competição que você ganhar, vai te levar para onde? Para lugar nenhum? Então não faz sentido a gente investir, né? Um dos exemplos que eu sempre dou, do transporte. Existe competições estaduais, existe competições nacionais e existe competições amadoras. Qual é a prioridade? É de cima para baixo. Nacional, estadual, municipal. Às vezes a gente chega lá, tem pedido de transporte, Douglas, que o cara quer ir para Campo Grande jogar um amistoso.
Ah, eu tenho um amistoso preparatório, eu quero levar minha equipe. Aí eu falo, gente, mas quanto que vai custar? Porque você tem o transporte, aí você tem que pagar o motorista, você tem que pagar o combustível, aí tem mais o desgaste, tem mais isso. Então, assim, aí eu pergunto para a comunidade, você acha justo ceder o transporte para jogar um amistoso lá, sendo que a gente pode fazer um amistoso aqui? Então, assim, a nossa parte da organização é isso. Vamos fazer uma organização? A escolinha tem uma competição estadual, a escolinha tem uma competição brasileira, vamos aplicar o nosso esforço para isso, para as coisas acontecerem. Nós aplicamos um esforço agora para mandar as meninas do AF Fioravante, né, do futsal feminino, para Manoel Ribas para disputar a Taça Brasil. Né? Que já virou uma equipe tradicional. É uma equipe tradicional. A Aline está à frente desde 2012. Sim. Né? Então, eu sempre falo, não caiu de paraquedas. Foi campeã municipal, foi campeã estadual. Surgiu a possibilidade. Né? Elas não foram convidadas para participar. Ou seja, levam a sério, né? Elas conquistaram essa classificação para lá. Né? Não foi assim, ó, vocês querem participar. Não, elas conquistaram. Falou, o direito é de vocês. Né? Então, vamos fazer. Faz sentido, né? Quando mudou a gestão, surgiu esse medo. Será que a gente não vai? Será que a gente vai? Será que a gente vai? Porque a gente já teve vários times aqui do município que teve acesso a essas competições que nunca teve o apoio do poder público. E aí a gente via gastando dinheiro em outras coisas que não precisava, e aí falou, não, agora... Aí eu chamei as meninas e falei, olha, quanto que vocês vão gastar? Qual que é a contrapartida de vocês? Qual que é a contrapartida da federação? Olha, a gente precisa pagar hospedagem, a gente precisa pagar alimentação, a gente precisa do transporte e a gente precisa, se eu não estiver enganado, pagar a inscrição na federação de futsal, que aí a federação paga a nossa inscrição na confederação. Eu falei, então me traz o orçamento. Aí trouxeram o orçamento, sentei com o prefeito, sentei com a procuradoria, sentei com a controladoria, como a gente vai ajudar? O caminho é esse aqui. Vamos fazer? Vamos fazer. Meninas, nós vamos. Pode confirmar que nós vamos. Aí eu falo assim, todo trabalho sério, Douglas, todo trabalho honesto, ele sempre vai ser recompensado com bons frutos, né? E aí chegamos lá, perdemos o primeiro jogo, quase morri do coração no primeiro jogo, mas depois ganhamos os outros 4 jogos, fomos campeões, né, campeãs e nós trouxemos a primeira medalha pro Mato Grosso do Sul no futsal feminino. Então, assim, as meninas não entraram na história só desse Hidrolândia, elas entraram na história do estado. Então, hoje, a primeira medalha do futsal feminino de Mato Grosso do Sul é de Hidrolândia, com apoio, incentivo e orçamento da Secretaria de Esporte, através da Prefeitura Municipal. Então, assim, às vezes a gente fala, tá ajudando porque a Aline... Não, porque ela tem uma organização. Ela sentou comigo em janeiro, se eu não estiver enganado. Falou, os nossos gastos é esse aqui. E elas foram agora no final de abril. E tá aí a medalha, né? Tá aí a medalha de primeiro lugar, né? Trouxe orgulho para minha pessoa quanto secretário, para o prefeito quanto prefeito, né? E estão na história. Mas tudo parte do princípio da organização. Não adianta a gente chegar lá, você chegar e falar, eu tenho uma competição, um campeonato brasileiro semana que vem. Eu tenho que pagar isso aqui, né? Aí os meninos foram, na primeira fase, a prefeitura, nós conseguimos arrumar a inscrição deles e o transporte foi pago pela prefeitura. O segundo, nós chamamos ele e falou, nós não conseguimos pagar o transporte, o nosso micro não está aí. Os meninos falaram, vocês já fizeram a parte de vocês, vamos correr atrás nós agora. Os meninos foram para Tocantins, jogaram, não tivemos um resultado positivo, mas semana que vem o jogo de volta vai ser em Hidrolândia. Nós estamos correndo atrás agora para resolver o problema do ginásio. Outra coisa que eu ia te perguntar. Os laudos. Cara, nós mandamos lá a solicitação para o bombeiro, tem coisa aqui que eu politicamente eu não preciso esconder, né? Tem laudos no bombeiro que eles estão sendo parceiro da administração desde 2021, que era laudo que precisava fazer adequações que nunca foi feito. Aí vai lá, tá aqui, aí o bombeiro vai, tá aqui, eu vou te dar mais 6 meses. Aí vence aquilo ali, os caras vai lá, aí o bombeiro fala, poxa, mas vocês... Eu fui lá conversar, lá o cara falou assim, tá aqui, tem coisa que a gente está pedindo para adequar desde 2021.
Aí eu sempre falo assim, eu não tô aqui para ficar olhando para trás. Poderia estar aqui, não, porque tá difícil 2021. Eu sentei e falei assim, nós vamos resolver o problema. Nós vamos, eu chamei o Alan, falei, o que a gente tem que fazer? Ó, tem que colocar a porta antipânico, tem que arrumar os extintor, a luz de emergência, aquelas portas estão travadas, a parte elétrica, chamamos o engenheiro eletricista, ele falou, ó, Hudson, tem que arrumar isso aqui, tem que esconder esse fio, tem que trocar esse disjuntor, os refletores lá em cima tava entrando em curto, né? E aí você vê assim, não é um problema que aconteceu de um mês para cá, de 2 meses para cá, isso aí é anos e anos que vem se arrastando. E eu chamei a equipe da manutenção, falei, gente, vamos resolver o problema. A gente não está aqui para apontar o problema, a gente está aqui para resolver o problema. A pastora sempre fala isso. Hudson, nós não estamos aqui para apontar o problema está todo mundo vendo. Se você entrar hoje no ginásio, eu não preciso falar para você, olha Douglas, o refletor está queimado. Você vai entrar, vai olhar e falar, está queimado. Mas quem que vai resolver? E eu acredito que eu não preciso esperar o prefeito entrar lá e falar, Hudson, tem que resolver. Não, tá aqui, vamos resolver, tem que trocar o refletor, vamos desenrolar. Semana que vem, dia 17, tem o jogo da volta da Copa do Brasil de futsal masculino, aqui em Sidrolândia. E a gente está atrás do laudo do bombeiro, do laudo do estrutural, do laudo do brigadista. Então, assim, tem coisa que está aí, que está sendo protelada desde 2021, 2022. Então, assim, temos que resolver? Vamos resolver, sabe? Chega de tampar o sol com a peneira. Já falei, a chuva, chover e molhar dentro da quadra, se Deus quiser, está resolvido, né? Então, assim, nós estamos aqui para resolver o problema. Maravilha. Deixa eu mandar um abraço aqui para Ivanira Baixinha, Ivanira Areco. Obrigado, Baixinha do CrossFit, lá que trabalha lá na prefeitura também, né, Baixinha? Uma parceiraça nossa. Ela que é sempre muito eficiente. Obrigado aí pela audiência, Baixinha. Meu amigo, meu irmão, Will Ximenes também está com a gente aqui. Boa noite, meus amigos. Sucesso para você também. O Will Ximenes, grande barbeiro. Tô aqui, ó, cabelinho na régua, graças ao meu amigo Will Ximenes. Aquele abraço aí, Will, e para todo o pessoal aí da barbearia. A Bárbara Damares está aqui. Falou que você pegou a fala dela aqui. Viu? Falei? já dei o crédito para ela, né? A pastora fala, né? É isso aí. O Fabrício Olindo também está por aqui. Parabéns, secretário Hudson, está no caminho certo. Abraço, obrigado aí, Fabrício. Mariana Andrade também por aqui, Gesiane Moraes, o Cláudio Chamorro está por aqui, trabalho show top, parabéns pelo excelente trabalho da Secretaria de Esporte, Segel, e o secretário Hudson Mucchiuti. Obrigado aí, Cláudio, pela audiência, pela participação. Hudson, os espaços públicos nos bairros, né? Eu tive aqui uma conversa com o prefeito também, já por várias vezes, e eu lembro que em uma delas eu falei para ele da necessidade dos espaços públicos aqui, né, de esporte e de lazer, né, playground para as crianças, né, uma quadra ali de areia, né, para poder jogar um vôlei e tal, e enfim, Sidrolândia é muito precária nessa parte, né, tanto é que lá o Parque Vale do Vacaria está sempre cheio, né, o Fratelli está sempre cheio, né, aqui, por exemplo, no bairro Volta dos Ipês nós não temos, né, ali na região ali da Vila Tereré não temos, né, e outros vários bairros, né, São Bento mesmo são poucos, né, que tem. São Bento é um grande bairro que engloba outros ali dentro, é uma área muito grande. Na parte dos assentamentos também, né, às vezes até o terrão lá, às vezes não tem, né, então fica complicado isso daí. Como que está essa demanda, como que você tem trabalhado essa recuperação dos espaços e também a criação de novos espaços? Você tem isso em projeto? Como que está? Nós temos alguns projetos, Douglas. Primeiro eu preciso agradecer a nossa equipe de manutenção da secretaria. Isso aí não tem como a gente falar aqui da Secretaria de Esporte, falar dos nossos espaços públicos e não falar da nossa equipe de transmissão, de manutenção, que é liderada pelo Gilmar Rodrigues, né? Isso aí a gente não pode, eu falo assim, dar mérito a quem tem o mérito, né? Ele é muito detalhista, ele gosta de trabalhar na manutenção. Então, assim, primeiro eu quero começar com uma pergunta. Você que mora perto para você que mora perto de um espaço público de esporte, de lazer, de juventude, qual foi a última vez que esse espaço público foi reformado, né? Porque às vezes a gente recebe algumas cobranças, né? Hudson, aqui meu espaço, a quadra está descascando, porque a luz está queimada, porque a grade está quebrada. Então, assim, qual foi a última vez que foi reformado? Sabe? E faço uma pergunta mais além ainda.
quem que deteriora o espaço público? Geralmente é a própria população que não cuida. Sabe, Douglas? Assim, a população ela precisa passar por essa conscientização, como eu falei dos carros públicos, do espaço público também. Porque se você quebra uma lâmpada, se você estraga um espaço público, você não está só prejudicando você está prejudicando a população toda. Então, assim, hoje eu recebi um vídeo de uma figura pública falando do espaço do Morada da Serra, né? Só que assim, eu sempre pergunto assim, essa pessoa ela teve oportunidade. O que ela deixou no legado dela para ela estar cobrando alguma coisa hoje, né? Então, assim, o Morada da Serra tá lá. Qual foi a última vez que foi mexido no Morada da Serra? Ah, porque o fio está exposto. Ah, porque a porta do banheiro foi quebrada. A porta do banheiro era de alumínio, foi roubada aquela porta. Ela não foi arrombada, ela foi roubada, né? O bebedor que está lá, quem quebrou as torneiras do bebedor, né? Então, assim, a própria população estraga e às vezes a pessoa está vendo quebrar e não fala nada. Mas assim, nós temos um cronograma e nós temos uma proposta de reforma. Então, o primeiro momento, o coração da cidade é o Brizola. Querendo ou não, o coração da cidade é o Brizola. É no centro da cidade e depois é o ginásio e o estádio. Então, assim, nós sentamos com a equipe de manutenção, vamos dar uma cara nova para o Brizola. Nós pintamos os muros, cortou a grama, agora nós vamos mudar a pedido do Lucas, né, que já pediu para a gente mexer na iluminação da quadra de areia, já está no cronograma para a gente trocar a iluminação, tem algumas coisas, mas a gente mexeu lá, para você ter uma ideia, na quadra do Brizola tem um buraco, até recebi uma cobrança disso também, tem um buraco, só que quando nós estávamos mexendo lá, foi colocada uma massa nesse buraco, só que precisa de 2 dias para secar. Nós colocamos num dia, no outro dia o que estava acontecendo? As próprias pessoas, os próprios usuários da quadra estavam tirando, porque a massa estava molhada. Então assim, se você olhar lá o buraco que tem, você vai ver que não é um desgaste natural. É alguém que está forçando para arrancar a parte do cimento. Então assim, e aí nós começar a colocar câmera, né, nos espaços públicos. Eu acredito que não precisa, cara. A população que é consciente não precisa. Porque mas a gurizada, isso não é a população, isso é gurizada, quem não tem consciência. Eu tenho uma educação e uma consciência assim. Se eu estiver andando, qualquer espaço público que eu estiver andando, se tiver uma sacola, se tiver uma garrafa plástica, eu paro, eu junto e levo até o próximo lixo. Quem vê, às vezes eu treino no Brizola, quando eu estou animado eu vou treinar no estádio, se eu estou treinando, se tem um plástico, uma sacola, faz tempo que eu não treino, né? Mas se tem uma sacola, eu pego e eu levo até o próximo lixo. Mas é a pessoa que jogou, sabe? Então assim, mas a gente tem um cronograma, a gente tem um projeto para adequar tudo isso, né? O Brizola nós já conseguimos dar uma cara nova, nós já arrumamos tudo. Para você ter uma ideia, ontem roubaram a torneira do bebedouro do Brizola. Não quebraram, roubaram, desrosquearam e roubaram. Então assim, são coisas que fala, cara, não dá para acreditar. Mas aí, depois que nós terminamos de mexer lá, aí nós temos essa competição a nível nacional. Vai vir a televisão da CBFS, os olhos do Brasil do futsal vai estar em Cidrolândia, porque vai estar tendo uma rodada da Copa do Brasil de futsal. Então a gente fez uma parceria público-privada com uma empresa da internet, KM2, que está chegando na cidade. Eles chegaram e falaram, Lutz, vamos pintar a quadra? Vamos. Aí as parcerias, né, que a gente tem de público e privado, entrei em contato com alguns colaboradores nossos, falei, gente, eu preciso de refletor para a gente iluminar a quadra. E eles mesmos são os próprios usuários da quadra. O que você precisa? Eu preciso disso aqui. Beleza, parceria público-privada. A privada, ela compra o material e a parte pública vai lá e instala. Então a gente vai melhorar, modernizar a iluminação do ginásio e depois a gente vai voltar para o Brizola para terminar esses detalhes que tem e depois a gente vai para o Morada da Serra, depois a gente tem o Vale do Vacaria. Hoje eu recebi um áudio da pessoa falando, Uds, eu tô aqui no Parque do Fratelli e a tela que tem aqui tá acabada. Só que você vai lá no final de semana, você vai ver marmanjo, não vou falar que é criança, marmanjo pendurado naquela tela. Então assim, aí a gente vai ter que mexer de novo. E há quanto tempo que foi entregue o Fratelli? Faz pouco tempo. E da iniciativa privada. Da iniciativa privada. Então assim, a gente tem um projeto, a gente tem um cronograma para organizar tudo isso. Hoje se você entrar no nosso estádio, está reformando o vestiário dos jogadores e dos árbitros.
tá reformando, nós tiramos um muro que estava caindo de lá. Só que se você olhar o gramado, se você olhar todo o muro, se você olhar toda a estrutura por fora, tá show demais, tá lindo demais. Pintamos a arquibancada, pintamos os muros, estamos cuidando do campo, estamos cuidando para começar o campeonato municipal também de futebol de campo, começa no sábado à tarde também. Então, sábado à tarde começa o Campeonato Municipal de Futebol de Campo e à noite tem a rodada da Copa do Brasil no ginásio. Então, já vai acontecer o esporte nessas praças que estão. Aí depois nós vamos voltar para o Brizola, depois nós vamos para o Morada da Serra, depois nós vamos para o Parque do Vacaria, depois nós vamos para o Fratelli, depois nós vamos para o Pindorama, para o Zé Oshiro. Então, assim, nós temos um cronograma, não é, como eu estava falando, se a gente faz um pouco em cada coisa, não faz nada, mas vamos focar nisso aqui e depois a gente, porque também a nossa equipe de manutenção é muito reduzida. Os meninos trabalham, né, eles brincam que eles são roça-mundo, que eles fazem a parte do esporte e daqui a pouco eles estão roçando, a unidade de saúde está roçando a escola, daqui a pouco eles estão no canteiro da avenida, eles estão no canteiro do Orvalino, eles estão fazendo, mas continuam atendendo. E de melhoria, né, nós estamos trabalhando duro, inclusive com a participação da Baixinha, né, a gente tem 2 projetos para vir mais 2 quadras de grama sintética para o município. Ótimo. Né? Então, assim, em primeira mão já estou passando, né, os projetos que a gente tem para esse ano. Um já está bem encaminhado, já está bem direcionado. Já tem um local? Não? Um vai ser lá no Porto Seguro. Tem um espaço lá, uma área pública que tem também lá. Também é um local vazio, onde não tem nada. Um local vazio, não tem nada, né? Que se a gente não colocar lá, vamos dizer assim, não tem espaço. E o outro projeto que a gente tem, que é do PAC Seleção 2025, né, que é mais um projeto do Ministério do Ministério das Cidades, que a gente vai modernizar o Carandazal, né? A gente vai colocar ali a quadra de grama sintética, um parquinho, um playground, uma trinca de basquete e a pista de caminhada. Então a gente precisava de um espaço que tinha que ter uma metragem específica. E aí nós chamamos os engenheiros, nós medimos o cascatinho ali, né, perto do cemitério, não deu a metragem. Aí, é um outro espaço também que precisa de investimento. Mas é um outro projeto que eu tenho que já vou chegar nele. E aí a gente foi medir o Carandazal. Falei, vamos medir o campo do Carandazal? Porque lá tem o campo, né, tem um projeto de iluminação, mas também não deu certo, né? Mas aí a gente foi... E muito usado aquele espaço. E muito usado. E as meninas da engenharia, do Deplan, foram lá e mediram e falaram, dá a metragem exatamente que a gente precisa. Assim, não tem como tirar e nem colocar mais, é exatamente o que a gente precisa. Falei, então vamos fazer, vamos modernizar esse espaço, né? Então a gente está aí para isso. Ali para o Cascatinha, um dos pensamentos que eu tenho, Douglas, é fazer igual hoje é a Secretaria de Esporte. É um espaço de múltiplo uso, que a gente vai deixar o tatame, vai deixar o banheiro, vai deixar o bebedouro. Aí as pessoas que têm as escolinhas, elas têm esse espaço para elas usarem lá, né? Não só ter o campo de futebol e o parquinho, mas ter esse espaço lá, vamos supor, você tem um projeto social, você quer dar aula de artesanato lá. Vai ter o espaço com cadeira, climatizado, que as pessoas vão poder usar, múltiplo uso, não só do esporte, mas às vezes da assistência social, às vezes da associação dos artesãos, às vezes para os idosos, algumas coisas assim, para a gente pensar fora da caixa também, né? Claro. Sair fora desses pensamentos. Né? Mas para os espaços públicos é isso, a gente quer modernizar também a Praça do Pindorama, né? Porque foi feito, Douglas, infelizmente, os espaços públicos eles estão sendo assim, eles constroem espaço público, joga a chave na mão do gestor e fala, ó, se vira. E aí não dá uma manutenção, não dá uma atenção, e se você analisar, o espaço público que ele não é usado, ele custa o mesmo valor de manutenção quando ele é usado. Então, você tem que roçar a grama, mesmo quantidade, se ele estiver sendo usado ou não, ou até você vai ter que roçar menos. Os banheiros você vai ter que lavar a mesma quantidade de dias, se 10 pessoas usam, se uma pessoa usa por dia. Então, tem aquele espaço, então a gente precisa usar. É custo, né? Tudo é custo. E se a gente não usar, o custo vai ser o mesmo. Então, o projeto MES Pedalando para o Futuro, ele hoje está acontecendo na Praça da São Bento. Né? Mas o projeto inicial é para acontecer também no Pindorama. A gente montar um circuito para atender lá também. Então aí o que acontece? Quando a gente tem esses atendimentos, cresce os olhos dos investidores.
Porque o SESC já falou, Hudson, a hora que você tiver mais um espaço, vamos sentar e vamos se organizar para a gente conseguir aumentar a demanda de vocês, o investimento em vocês. Se a gente mandou 19 bicicletas agora, vamos trabalhar, ver se a gente manda pelo menos mais 10. Então, assim, eu sempre falo para todo mundo, começa a trabalhar que o investimento vai vir. Começa a mostrar que o seu trabalho é sério, que o investimento vai vir. Então, para as praças públicas é isso, né? Para a gente utilizar essas praças públicas. Um pedido particular do prefeito é a reforma dos vestiários da aldeia, do campo da aldeia Tereré, né? Então, assim, a gente está organizando para chegar lá e falar, não, agora nós vamos fazer isso aqui. Outro espaço que também é muito usado. Muito né? usado. Não adianta nada a gente colocar uma pessoa lá para estar lavando o banheiro se a gente não potencializar aquilo ali, né? Um dos projetos que eu tenho de competição é voltar à Copa da Integração Indígena. Já sentei com algumas lideranças da aldeia Tereré, as lideranças esportivas da aldeia Tereré, da aldeia Córrego do Meio, da aldeia Lagoinha, das aldeias aqui do município. Já conversei com a maioria das lideranças ali. Nós vamos fazer a Copa da Integração Indígena, que é só indígena que vai participar, né? Já está na agulha aí, que é mais uma das competições que tem a Secretaria de Esporte, né? Muita coisa, hein? Tem bastante coisa. Muita cara. coisa. Então vai haver esses investimentos nos espaços. Tem esses investimentos. Tá programado. Está programado, né? A gente só pede um pouquinho de paciência, porque assim, Douglas, a gente pegou coisas aí que nunca viu uma pincelada de tinta. Tem os espaços que a gente entrou, que eu vou ser muito ousado, vou falar, nunca viram um balde de água com detergente, nunca foi lavado, nunca foi pintado, nunca foi rastelado, e a gente está ali fazendo com que a gente tem, sabe? E aí a nossa equipe de manutenção, como eu falei, não atende só nós, tem que atender a escola, tem que atender a unidade de saúde, né? Mas assim, está focado em entregar a melhor forma possível. E o nosso pensamento, tanto o meu quanto do Gilmar, não adianta a gente fazer as coisas meia boca. Ou a gente entrega com excelência para todo mundo usar da melhor forma possível, ou fecha até a gente conseguir entregar. Porque é melhor você entregar bem feito do que você entregar uma coisa mal feita, porque vai gerar outra crítica. Porque vai falar, é melhor não ter mexido. Ou, teve um investimento e fizeram uma porcaria. Então não, é melhor a gente parar mais 2, 3 meses e falar, não, agora nós vamos resolver o problema. Né? E é isso, da parte estrutural é isso. Aí tem mais as partes das competições, tem muito mais coisa que a gente tem, né? Maravilha. Bom, já passamos aqui de uma hora. Passou rápido, né, rapaz? Eu quero agradecer aqui a sua participação, agradecer o pessoal que está junto conosco aqui nessa transmissão. Jans Ganfredo, está aqui tudo sendo pensado e organizado com profissionalismo e carinho para a população. Obrigado aí pela audiência. Então é isso, pessoal, senhoras e senhores. Hudson Mucchiuti. Eu falo Mucchiuti e eu vejo que você fala Mucchiuti. Depende, né? Mucchiuti é brasileiro, né? Mucchiuti é brasileiro, mas é de origem italiana, é Mucchiuti, né? Mucchiuti é o correto, né? Você está correto. Várias vezes eu sempre falei bastante com o amarelo, né? E aí sempre questionava, não, Mucchiuti. É Mucchiuti, então, né? Fiquem à vontade. Então a gente sempre usa Mucchiuti, mas... Se quiser dar uma modernizada, é Mucchiuti, né? Uma gourmetizada, é Mucchiuti. Então é isso. Pastor da igreja Oreb Church, né? Que está aí em processo de mudança de espaço, né? Para um espaço maior, mais amplo, e numa próxima oportunidade, né, a gente vai falar sobre essa ação, sobre esse trabalho que você também desenvolve, né, pastor? Mas hoje a gente falou especificadamente aqui sobre o esporte, né, que você está aí atuando como secretário da Juventude, Esportes e Lazer, e foi uma alegria muito grande te receber aqui, né? Leve o nosso abraço lá, toda a equipe da Secretaria de Esportes, que tem feito um grande trabalho, está todo mundo se organizando, correndo, né, contra o tempo aí para levar um trabalho de mais qualidade. E algo que você queira acrescentar, a Noticidade aqui à sua disposição mais uma vez. Douglas, é muita coisa, né? A gente falou algumas coisas da escolinha, das estruturas, ainda tem a parte de competição, né? As competições nacionais, as competições estaduais que nós vamos estar participando. A partir da semana que vem, nós estamos indo com uma delegação, na verdade são 14 delegações que vão estar participando dos Jojumes e dos Jogos Escolares do Estado. É uma outra conquista nossa, que nós saímos de 4 modalidades para 14. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Tem a parte das competições, né? Tem, como eu falei, tem campeonato municipal, tem
a Copa do Brasil, daqui a pouco nós vamos estar lançando o Campeonato Municipal de Futsal, tem as corridas. Tem as corridas, né? O Circuito Coração da Rota Bioceânica, ainda que daqui a pouco é a corrida noturna, e nós temos outras corridas para acontecer, né? Então, assim, tem os outros eventos paralelos que acontecem apoiado pela Secretaria. Então tem muita coisa, né? Até eu falei ontem pro pessoal, falei, gente, a gente fala uma hora, que aí quando a gente para, a gente vê o tanto que a gente já trabalhou, né? O tanto que a gente já andou, o tanto que a gente já remou, o tanto que a gente já fez, né? Em pouco tempo, né? Em pouco tempo, né? Eu não quero me gabar, mas vamos dizer assim, mas eu já fiz muito mais em 5 meses aí do que foi feito em alguns anos, né? E tem muito mais coisa para acontecer, muito mais coisa assim. O prefeito dá total autonomia pra gente, né? Eu sempre vou levar isso, porque como eu sou funcionário público e eu já acompanhei de perto a parte administrativa de algumas secretarias, não diretamente como eu sou secretário agora, mas sempre auxiliando, às vezes dando palpite, dando opinião, eu sempre via que chegava numa parte e engessava o negócio, sabe? Ou engessava da parte do prefeito que era da gestão, ou de algum outro secretário que às vezes não entendia da pasta, né? Ou às vezes até o próprio secretário de esporte que não tinha habilidade para desenvolver aquilo ali, mas agora não, agora chega, prefeito, a ideia é essa aqui, ele olha, ele analisa e ele fala, beleza, pode fazer. E aí ele sempre brinca, fala, só depois me traz o resultado. Então assim, o nosso trabalho sempre é muito transparente, sempre é muito de gestão mesmo, sabe? Eu trato a gestão da Secretaria de Esporte como se fosse as minhas finanças. Tem coisas que às vezes eu falo assim, não faz sentido a gente contratar isso aqui, não faz sentido a gente pagar isso aqui, não, então nós não vamos fazer. Mas pode ser que lá na frente a gente precise. Não, a gente não, né? Mas assim, ainda tem muito mais coisas pra gente falar, tem muito mais coisas pra gente fazer, né? Uma das coisas que eu sempre tento quebrar, Douglas, assim, algumas falas, né, que você fala, o pastor Hudson, né? Pastor Hudson, é uma das coisas que eu sei, o meu chamado, que é o bivocacional, que é você, nas esferas espirituais, né? Vou falar um pouquinho agora da parte espiritual. Nas esferas espirituais, existe a esfera da administração pública, existe a esfera eclesiástica da igreja, existe a esfera da educação, existe a esfera da arte, existe a esfera da administração pública e da governança. E eu sei que o meu chamado é para isso, sabe? Então assim, eu sou chamado ao bivocacional, eu sou chamado para o pastoreio, mas eu sou chamado também para o gestor de uma pasta, porque nós precisamos de homens e mulheres que carregam princípios bíblicos e princípios da palavra de Deus para esses lugares, né? Então assim, vai fazer alguma coisa dentro da secretaria? É certo? É correto? É correto, então nós vamos fazer. É errado, então nós não vamos fazer. Mas vai engessar, vai demorar. Não tem problema, sem problema nenhum. Então assim, eu sei que alguns pastores sempre falam assim, não, você tem que ser só pastor em tempo integral. Quando Deus tocar o meu coração, quando Deus falar assim, Hudson, a partir de agora, você vai viver o seu pastoreio em tempo integral, eu vou pegar o meu crachá, independente se eu for secretário, se eu voltar para o meu cargo de origem, falar, gente, está aqui, agora eu vou viver o meu chamado no pastoreio em tempo integral. Mas enquanto Deus não falar, eu acredito que eu posso contribuir com a sociedade, não só como pastor, mas também como secretário, como funcionário público, porque eu sempre falo isso, eu prefiro ser aquele que oferta do que aquele que recebe a oferta. Né? Então, assim, se eu posso hoje contribuir para a sociedade, se eu tenho essa disponibilidade de tempo, se eu consigo conciliar os dois, por que eu não vou fazer? Sabe? Por que eu vou ficar dormindo na minha casa até 9, 10 horas da manhã, como pastor em tempo integral, sendo que eu posso dar uma aula? Sendo que eu posso pegar aquilo que Deus já me habilitou para fazer e eu contribuir com a sociedade. Não quer receber dinheiro? Beleza, faz então de voluntário, né? Mas assim, Douglas, já estendemos, né? Já passou de 1 hora, já passou um pouquinho mais, e a pastora já vai falar assim, até falar, o Hudson está falando demais de novo, né? Mas assim, quero agradecer o espaço, né? É uma oportunidade de mostrar para a população, igual você falou assim, cara, eu não sabia que estava acontecendo tudo isso. Pois né? Mas é uma oportunidade de mostrar para a sociedade o quanto nós estamos trabalhando, né? Que às vezes as pessoas falam assim, poxa, não vejo o secretário na rua.
Às vezes eu não estou lá pintando muro, às vezes eu não estou lá marcando um campo, às vezes não estou lá na beira da quadra, mas a gente está organizando administrativamente, né? A gente está organizando tecnicamente, às vezes nós estamos com a conversa com o pessoal do governo do estado, buscando recursos, parceria, né? Buscando parceria, né? E às vezes o secretário ele não precisa estar lá dando uma aula, né? Às vezes ele está lá resolvendo um problema e tem coisa que é só o secretário que resolve. Sabe, se precisar ir para a beira de um campo, dar uma aula de futebol, de handebol, de vôlei, a gente tenta, a gente vai lá e faz. Mas o secretário está ali para fazer com que a secretaria ande, né? Mas, Douglas, eu quero agradecer de novo pelo espaço, mostrando para a sociedade. Nós temos muito mais coisa para fazer, nós temos muito mais projetos para realizar, nós temos muito mais sonho ainda para tirar do papel, né? Tem muita coisa para a gente atender, tem uma população que nos cobra todos os dias e isso é muito bom. A demanda que chega, a conversa que a gente chega, né? Quero falar que às vezes encontro alguns vereadores na rua, no corredor da prefeitura, e é legal que eles... Hudson, parabéns, cara. O trabalho que você está fazendo é muito legal, o projeto que vocês estão desenvolvendo é legal. Então eu acho que ter esse reconhecimento dos próprios vereadores que estão vendo que a gente está trabalhando sério, estamos trabalhando honestamente, é muito bom. E esse espaço que você dá para nós hoje, Douglas, está mostrando para a sociedade, ó, esse aqui é o trabalho que a secretaria está fazendo. Porque às vezes a gente está criticando uma coisa que às vezes a gente nem conhece, né? Mas assim, obrigado, Douglas, Lucas, Priscila, que sempre nos honraram, né? Como pastores, como homens e mulheres de Deus ali, né? Abrindo esse espaço. Olha, Hudson, hoje você é o secretário, né? Vamos falar da secretaria, né? Parabenizar pelo espaço que vocês têm, pela credibilidade que vocês têm, né? Que quando fala no nome do grupo do Noticidade, traz uma credibilidade muito grande, né? Por isso que eu sempre faço questão de vir, todas as vezes que eu sou convidado eu falo, não, eu vou, né? Porque a gente sabe que tem essa credibilidade. Agradecer cada um que está nos assistindo, o pessoal aí da parte técnica da secretaria que está acompanhando aí, a Jennifer, a Catiane, a Rafaela, a Jéssica, né? O Luan aí, que está representando a esposa dele, né? Que está aí com a gente também. Luan Areco, né? Do CrossFit. Do boxe aqui, né? Então, assim, a gente tem muita coisa para fazer, Douglas. E essa oportunidade, essa porta que você abre, para a gente mostrar para a população aquilo que a gente está fazendo. E quero pedir para a população, quer ver o trabalho que a secretaria está desenvolvendo, segue a secretaria no Instagram, @cegel.cidro. Não vou nem pedir para seguir o secretário, né? Mas segue até a secretaria. porque não divulga nada, né? Tá meio parado lá essa página. Porque assim, eu falo assim, nós não estamos trabalhando para nós, né? Não é a pessoa, né? Não estou trabalhando para o Hudson, né? Eu estou trabalhando para a sociedade, estou trabalhando para a secretaria, estou trabalhando para a prefeitura, né? Estou aqui oferecendo o meu serviço para que a comunidade, a sociedade ganhe com isso, né? Claro. Então assim, e nós estamos fazendo, né? E quando a gente vem para um espaço igual o seu, a gente está mostrando o trabalho que a gente está fazendo, né? Então assim, a gente está colocando no painel, na mídia, tudo que a gente está fazendo. E também nos colocando à disposição para a população cobrar, né? População, pode ir lá, você que se sente no direito de cobrar, que às vezes trazer uma demanda que às vezes a gente não conseguiu enxergar. Às vezes também não sabe, né? A realidade que vocês têm, né? Traz pra gente, na medida do possível a gente vai tentar resolver. Vou fazer um pedido aqui para a população. Você que vai pedir bola de futebol, de vôlei, de futsal, não vá pedir. Douglas, a gente fez o levantamento agora, de janeiro para cá, nós temos mais de 300 pedidos de bola. Nossa. Então assim, né? Mais pedido de 300 bolas. De futebol, de vôlei, de handebol, de tudo, né? Então assim, você imagina, e a gente tem lá 100 bolas licitadas. Você imagina se eu pegar e for atender todo mundo que bate lá. Então assim, a gente está organizando, a gente está fazendo na medida do possível, né? Pedir um pouquinho mais de paciência para a população, né? A gente está trabalhando. São quantas escolinhas você falou ali? São 26 escolinhas. 26 escolinhas? 26. Nossa. E se tudo der certo, o nosso cronograma, até o final... Vou lançar um desafio. Até o começo de agosto a gente está em 30 escolinhas. Né? A gente tem escolinha de atletismo. Cara, entra na página da secretaria, você que quer conhecer, entra na página da secretaria, @cegel.cidro, tem lá, pedir pro pessoal da mídia, faz o carrossel das escolinhas, né? Para a pessoa entrar lá e procurar, falar,
tem escolinha disso, tem escolinha do judô, tem escolinha de atletismo, tem escolinha de goleiro, tem escolinha de futebol, escolinha de futsal, tem escolinha disso, escolinha daquilo, escolinha... E vamos colocar nossas crianças para fazer esporte. Vamos fazer, né? A gente tem hoje lá quase 500 crianças inscritas, né, em todas as escolinhas. Tem escolinha de balé, tem escolinha da ginástica rítmica, né? Então, nós trouxemos da Fundesporte o curso de badminton escolar. O pessoal do Quebra-Coco já pediu material, eles vão começar no Quebra-Coco a escolinha de badminton. Então, assim, estamos pensando fora da caixa, fora da linha. Um dos projetos é montar a escolinha de beach tênis, a hora que a gente terminar de reformar o espaço que a gente tem lá atrás do estádio. Então, assim, nós temos projetos, nós temos sonhos, nós temos muita coisa e falta tempo, às vezes falta mão de obra, o orçamento é limitado, como eu falei, assim, nós não conseguimos atender da forma que a gente quer, né? Então, assim, uma frase que o prefeito sempre fala: população, um pouquinho mais de paciência que tudo se ajeita. Tudo está se ajeitando, estamos aí para resolver o problema. E para encerrar, obrigado, Douglas, que Deus continue te abençoando. Amém. Abençoando sua rede, seu canal de comunicação. Amém. Né, que é um canal de informação, mas também um canal que tem abençoado pessoas, que tem levado informação, que a informação é uma benção. Claro. Né? O conhecimento é uma benção. A Bíblia diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Né? Porque às vezes a gente critica sem o conhecimento. E quando você traz o conhecimento, a informação para a população não é mais nécia, né? Não é mais desinformada, não é mais leiga do assunto. Agora ela tem conhecimento, então ela não tropeça mais, né? Então você está abençoando as pessoas com a informação. A informação correta está ali, é só buscar, né? Que continue abençoando a sua casa, a sua família, suas finanças, seus projetos, seus sonhos. Amém. Né? E que continue sendo esse canal. Rapaz, a gente ficaria aqui, eu acho que umas 4 horas falando, né, Hudson? Porque realmente é um assunto muito importante, né? Juventude, esportes e lazer. Né? Como eu disse no início, lá é uma pasta fundamental, que é o futuro, né, de Sidrolândia, passa por aqui. E o esporte, ele salva vidas, ele é muito importante. Então, por isso que quando na conversa aqui com o prefeito, quando eu citei, né, as principais secretarias, eu citei né, a sua também, porque realmente ela faz a diferença na vida das crianças e das famílias, né? A pessoa que tem lá uma criança, 2, 3 crianças lá participando da escolinha, lá indo no esporte, né? Ela sabe a diferença que isso faz, né, no dia a dia da criança. E aquela criança que não faz esporte nenhum, às vezes está lá, né, às vezes está doente, às vezes está com algum problema, aí vem às vezes uma depressão, vem algum problema assim, e o esporte ajuda muito nisso. O esporte, ele é um trabalho de prevenção, né? E aí, vamos dizer assim, a saúde, ela é um trabalho de remediação, né? Então, assim, se a gente investir muito mais no esporte, às vezes a gente vai investir muito menos na saúde. Não que a saúde não seja importante, é de extrema importância, mas vamos supor, às vezes diminuiria, né, o uso de alguns remédios para respiratórios, evitaria muitas coisas, sabe? Algumas comorbidades que acontecem por uma falta de atividade física, né, uma vida sedentária. Eu quando era criança, por exemplo, quando tinha ali 8 anos, eu tinha asma, tinha bronquite e dava ataques assim, e o médico falou para mim, coloque seu filho na natação e no futebol. E ela fez isso. E aí eu entrei na escolinha do Bona, né, a gente começou tal, melhorei muito, fui curado, hoje nem tenho mais, nem sofro mais disso. Às vezes vem o tempo do frio assim e tal, tranquilo, sem problema nenhum, não preciso de medicação, e realmente toda vez dava crises, assim, que minha mãe tinha que gastar muito com medicamento. Então, realmente faz muita diferença. Nós estamos passando por uma crise de contaminação de bronquiolite, né? E a gente percebe ali no nosso próprio ambiente, as crianças que são expostas ao esporte, a velocidade de recuperação delas é muito maior do que crianças que são sedentárias. Então, assim, o tempo todo você está ali, você está vendo o resultado, o comportamento, né? O comportamento, às vezes, do filho, ele vai ser consertado numa aula que ele vai ter que ser colocado disciplina, né? Então, assim, o esporte, ele vai trabalhar a saúde, ela vai trabalhar o caráter, ela vai trabalhar o comportamento, ele vai trabalhar tudo,
né? Ainda tem outro problema aqui, que é a obesidade nas crianças, né? Que é outra coisa que então, você assim, falou sedentarismo aí, já me veio à mente aí, muitas crianças obesas. E assim, Douglas, hoje a população, Cidrolândia não pode falar, mas não tem as escolinhas. Queria colocar o meu filho, mas não tem as escolinhas, né? E o nosso pensamento é esse. Às vezes a criança não tem habilidade para o futebol, mas às vezes ela vai para o handebol, às vezes ela vai para o vôlei, às vezes ela vai para a bicicleta, às vezes ela vai para o handebol, às vezes ela vai para o karatê, né? Às vezes ela vai para o taekwondo, às vezes ela vai para o jiu-jitsu, às vezes ela vai para o atletismo. Então começa a mudar e você vai ver que as crianças elas vão se desenvolvendo. Daqui a pouco a gente está aumentando a demanda das escolinhas e está diminuindo a demanda dos postos de saúde. É isso. Eu acho que esse é o objetivo, né? É isso aí. Mas é isso, Douglas. Eu acho que teria muito mais conversa, né? Se a gente separasse juventude, quais são os seus projetos para a juventude? Quais são os projetos para o esporte? Quais são os projetos para o lazer? A gente tem muita coisa para acontecer. Então, assim, devagarzinho as coisas vão se ajeitando, devagarzinho as coisas vão pegando o ritmo, né? E eu acho que daqui 2, 3 meses a gente vai estar de vento em polpa, né? Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. Foi muito edificante a conversa. Senhoras e senhores, Hudson Mucchiuti, obrigado, Hudson. Valeu aqui pela presença, portas abertas aqui quando você quiser retornar para a gente falar mais sobre isso. É um assunto muito relevante, muito importante. Agradeço aqui a sua participação e em nome da Eforte Incorporadora, do Nutrimais Atacado, da IVR Net, da Clínica Divertidamente e do restaurante Que Delícia, esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast. Agradeço aqui a sua audiência, muito obrigado e que Deus abençoe a todos.